Fala galera, professor Diego Lima aqui na área para darmos aí continuidade ao nosso estudo da competência 1, tá? E agora especificadamente na habilidade 3, tá? E, claro, você já passou pela 1 e pela 2 e você já tem noções de como possivelmente as questões que envolvem a habilidade 1 e 2 vão aparecer nas suas provas, no Enem, nos simulados que você vai propor durante esse percurso de preparação. Vamos observar agora a nossa habilidade número 3, que diz o seguinte para a gente. Vamos lá. A habilidade número 3 nos diz assim: resolver situação, problema envolvendo conhecimento numérico. E eu sempre tiro onda com essa habilidade, porque ela vai aparecer em todas as competências. Porque resolver é a hora de pôr em prática a resolução daquela problemática, daquela situação-problema, envolvendo algum conhecimento específico, nesse caso, conhecimentos numéricos, você precisa ter. Só que o tal do verbo resolver é de fato triste. Porque quando eu digo resolver, é qualquer problema que envolva aquele conhecimento. Aí eu sempre brinco com meus alunos dizendo assim, é hora de chorar, gente, e aprender tudo o que pode aparecer sobre conhecimento numérico e colocar isso em prática. Porque resolver é qualquer coisa. Eu posso resolver qualquer situação, problema que envolva aquilo. Claro, sempre tem uma destreza, tá? Uma especificação mais de conteúdos específicos que vão nortear a nossa ideia desses conhecimentos numéricos, mais especificadamente no tipo de problemas que está associado à resolução deles, tá? Mas neste momento, infelizmente, resolver são problemas que vão buscar de você conhecimentos que já estão desenvolvidos, né, naquele tipo de conhecimento numérico que trabalha com que números naturais, inteiros, racionais ou reais. Né? Um pouquinho dos irracionais aparece ali, né, algum conhecimento específico, mas é importantíssimo que você tenha esse conhecimento não só do conjunto, mas como colocar isso em problemas. É exatamente isso que a gente vai discutir, que é o foco, né? Normalmente vai aparecer questões com porcentagem, acréscimos e decréscimo, matemática financeira aplicada na vida, né? Calcular a porcentagem de algo, dar determinado desconto de algo, né? Determinados problemas sofreram acréscimos e decréscimos percentuais, o que é que vai acontecer lá no futuro, ou se eu comprei nesse momento aqui e paguei 20% de desconto, quanto que eu vou pagar. Esses problemas são muito associados, conjunto numérico, aparece um pouquinho dessas problemáticas, aparece a ideia de MMC e MDC, trabalhar com esses problemas que caracterizam a parte numérica, né, de você entender sobre múltiplos, divisores, né, aparece também números de divisores, né, aparece um pouco da teoria de conjuntos, progressões aritméticas, geométrica muito forte, né, análise combinatória, vixe, aí vai aparecer de rodo, né, sempre vai ter uma questãozinha de análise combinatória trabalhando com essa parte de resolução de problemas, de resolver situações com esse conhecimento específico, e agora, diferente da habilidade 2 na análise combinatória, é resolver, achar o número que dá aquilo. Tá? É bem específico agora. Não é só caracterizar a maneira de representar, a identificação. Não é mais, porque isso é da habilidade 2. Agora é achar e resolver. Quantos tem? É assim, tem tantos, sabe? Então, eu trouxe aí para a gente observar, pelo menos ter uma ideia de como as questões costumam aparecer trabalhando com essa habilidade. Agora, deixando claro, é resolver problemas que envolvem isso. É muito amplo, percebe? Mas você vai trabalhar bastante sobre isso durante o ano e você vai enxergar um pouco das caracterizações dessa habilidade. É uma das habilidades que mais aparece na prova do Enem. É uma das mais recorrentes ano a ano, tá? Bom, nosso primeiro exemplo, eu trouxe aí uma questãozinha de análise combinatória e diz assim: uma montadora de automóveis divulgou que oferta a seus clientes mais de 1.000 configurações diferentes de carro, variando o modelo, a motorização, as opções e a cor do veículo. Atualmente, ela oferece
7 modelos de carro com dois tipos de motores, 1.0 e 1.6. Já em relação aos opcionais, existem 3 escolhas possíveis: central multimídia, roda de liga leve, bancos de couro, podendo o cliente optar por incluir 1, 2 ou 3 ou nenhum dos opcionais disponíveis. Para ser fiel à divulgação feita, a quantidade mínima de cores que a montadora deverá disponibilizar aos seus clientes é um tipo de problema que você vai ter que resolver essa situação, problema, e me dizer qual é a quantidade mínima de cores que eu preciso para isto, para atender essa divulgação. É uma resolução desse problema, eu vou te dar um número, é resolver. Aí você vai ter que botar as destrezas em prática daquele conhecimento específico que você aprendeu e responder a questão. Beleza? Percebe que aqui já não tem uma busca de caracterização, de identificação. Aqui não, aqui é resolver o problema. Você vai ter que me dizer isso. O nosso exemplo 2 trabalha uma questãozinha de PA, tá? É do Enem PPL 2024, bem recente, né? Mas é uma caracterização que vai aparecer nas provas do Enem de modo generalizado, não precisa ser recente. Se você buscar uma questão lá de 2009, que foi o primeiro ano do Enem, claro, com suas falhas, porque lá em 2009 ainda estava se criando, o Enem tinha um outro objetivo, né? Não era ser o acesso à universidade, né? Era simplesmente avaliar o sistema educacional brasileiro. Você vai perceber que, mesmo assim, ainda trabalhava com questões com essa caracterização. A questão diz assim: um novo condomínio foi construído na rua X. Alguns lotes já receberam numeração da prefeitura, enquanto outros apresentam apenas o sobrenome do proprietário. O servidor da prefeitura numerará os lotes que ainda não foram numerados. Para isso, ele observa o padrão de numeração já existente, conforme apresentado na figura, percebendo que, em cada lado da rua, as sequências das numerações formam uma progressão aritmética. Ele já está dizendo que é uma PA, tá? E, com isso, atribui um número ao lote da família Costa. Aí está aqui a representação, para você entender como a problemática está sendo exposta e caracterizada. Essa é a situação. E ele pergunta assim: o número atribuído ao lote da família Costa é... Bom, ele te deu o problema, essa solução que ainda te disse o conhecimento específico que está sendo exigido, que é PA. E ele agora quer que tu resolva. Resolve isso aqui para mim, me diz o que é que está acontecendo, está tudo bem. É uma situação, um problema que envolve conhecimento numérico, de PA, e me diga a resposta. Percebe que os problemas eles vão ficando bem claros quando a gente vai entendendo como eles são propostos para a gente, mas eles são propostos como mesmo? Não é por conteúdo, é? Não. É por habilidade que você precisa desenvolver e entender como funciona. Percebe que essa caracterização está ficando mais clara cada vez que a gente vai estudando uma habilidade diferente? Aí você começa, se você é um aluno que já fez bastante simulado, aí você começa, eita, faz sentido, aquela questão era assim, aquela questão... Aí a gente começa a pensar como a constituição da prova é feita e entender cada vez mais como vai funcionar as questões que serão cobradas de você no dia da sua prova do Enem. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí um pouco na compreensão da habilidade número 3. Nos encontramos em breve. Valeu! Até mais!